Oi, pessoal. Nessa aula de hoje, então, nós vamos dar continuidade à nossa temática de ecologia de comunidades. Nós vamos ver de onde é que vem um dos padrões mais claros e mais gritantes que nós temos na natureza toda, no planeta, né? Que é o gradiente latitudinal de diversidade. O que é esse gradiente latitudinal de diversidade? É o aumento no número de espécies na diversidade, né, na biodiversidade, em direção aos trópicos, nas regiões tropicais do planeta. E a gente vai ver como é que é esse padrão, né, como é que é esse aumento, e também algumas explicações possíveis para essas causas, para esse fator, como se relaciona com esses processos que a gente está vendo que organizam as comunidades biológicas. Então, nessa aula a gente vai ver então esses padrões globais de diversidade, né, esse aumento de diversidade em direção aos trópicos, as teorias que tentam explicar esse padrão e os processos, né, que estão envolvidos nessas teorias, e nós vamos ver algumas simulações também sobre como que esses processos que essas teorias chamam, né, que essas teorias sugerem como responsáveis pela geração desse padrão, como que isso funciona utilizando essas simulações. Bom, a gente está vendo esse gradiente latitudinal de diversidade, né, esse padrão, porque nós vamos ver os processos ecológicos, esses que eu falei nas outras aulas, em diferentes escalas espaciais. A gente está começando com o mais amplo possível. Então a gente tem processos que são entendidos como afetando a diversidade de espécies no globo inteiro, e tem processos que provavelmente afetam mais a diversidade de espécies em nível local. Até que ponto um processo afeta a diversidade em todas as escalas ou só numa escala, isso não é muito entendido ainda, né? Mas de uma maneira geral a gente sabe que, por exemplo, as espécies têm maior limitação de dispersão em amplas escalas. Né? Uma espécie não se limita, provavelmente, uma ave, por exemplo, né? Não se limita dispersivamente dentro de alguns metros. Mas com certeza em escala global uma ave tem muita dificuldade para atravessar o planeta inteiro, a maioria das aves pelo menos. Então quer dizer, esses processos podem ser entendidos também em relação às escalas espaciais, né, as dimensões onde eles são mais importantes. Então nós vamos começar vendo esse grande padrão, né, esse padrão muito conspícuo e um dos mais investigados de toda a história da ecologia, que é o gradiente latitudinal de diversidade, esse aumento de espécies em direção aos trópicos. Bom, obviamente todo mundo já, na verdade, ouviu falar sobre este gradiente, ou esse padrão de diversidade. Talvez não com esse nome, mas com certeza todo mundo no Brasil sabe que a Amazônia é um dos locais mais diversos do mundo, porque isso a gente escuta na televisão quase toda semana. Né? E todo mundo sabe que as áreas tropicais, que essas florestas tropicais são hiperdiversas. Então aqui eu coloquei só algumas fotos, por exemplo, da floresta amazônica brasileira, e nós temos muitas espécies de plantas e de animais, de aves, de formigas, de outros insetos, né, nessa região. Muito mais do que nós temos em outras partes do Brasil, especialmente quando nós vamos para a região sul do Brasil. Então, numa única árvore na região amazônica, nós podemos encontrar mais espécies de formigas do que em países inteiros da Europa ou até da Europa inteira. Então, a diferença que nós temos dessa região do planeta para outras regiões é gritante, é muito, muito diferente. E isso acontece não só para formigas ou para outros insetos, mas todos os grupos de plantas e animais. Então, se nós, por exemplo, decidíssemos colocar uma lâmpada e observar insetos numa lâmpada exatamente pelo mesmo período de tempo, pode ser até com condições controladas ou qualquer outra coisa, num protocolo extremamente padronizado na Amazônia e no Rio Grande do Sul, nós veríamos no mesmo período de tempo uma diferença gritante no número de espécies que são capturadas, mesmo que não existissem diferenças no número de indivíduos, por exemplo, capturados, ou no tempo de captura, ou na área amostral. Se nós pegássemos e fizéssemos um buraco no chão no Rio Grande do Sul e no Amazonas, por exemplo, a diferença de espécies que nós vamos encontrar ali de praticamente todos os grupos taxonômicos seria absurda, seria de ordens de magnitude de diferença. Um local teria
talvez até mais de uma dezena de espécies a mais do que o outro. E isso se traduz também em interações, por exemplo, né? Nessa imagem aqui no canto embaixo que nós temos uma formiga, por exemplo, protegendo uma planta, né? Esse tipo de interação, apesar de ele ocorrer em muitos locais, ele é muito mais comum em áreas tropicais. Então, como a Amazônia, né? Então essas interações também são muito mais conspícuas, né? E muito mais refinadas, digamos assim, para muitos grupos em áreas tropicais. Nós vemos muita diversidade de espécies, mas também diversidade de formas, diversidade de interações e todas as outras possíveis medidas de interação que nós conseguimos mensurar. Bom, esse fato da Amazônia ser tão diversa não é um fato isolado. Na verdade, isso faz parte de um padrão mais abrangente que existe no planeta inteiro, que é o gradiente latitudinal de diversidade. Então a Amazônia ela é mais diversa do que outras áreas do Brasil, não só porque ela é uma floresta tropical, mas porque ela é uma floresta, mas porque ela também está nos trópicos, que é uma região do planeta que tem uma altíssima diversidade de espécies. Então isso não acontece só na Amazônia, né, esse aumento de diversidade em direção a essa região próxima do Equador. Esse aumento de diversidade ele acontece em outras regiões do mundo também e também acontece em outros biomas, não só no ambiente florestal, mas também nós podemos ver isso no ambiente marinho também. Então, aqui nessa imagem, né, nesse slide, eu estou mostrando na parte superior essa figura tirada desse artigo da Proceedings of the National Academy of Sciences, que mostra como é esse padrão, né, para aves, mamíferos e anfíbios. E para os três grupos, então, nós vemos que essa área mais vermelha, onde tem maior diversidade, ou azul, ela se encontra principalmente nessa região próxima do Equador. Claro, a Amazônia é o local que tem maior diversidade desses grupos, mas nós também temos locais com alta diversidade na região dos trópicos na África, nas florestas tropicais africanas, e no sul da China e na Indonésia, e também ali no norte da Austrália. Todas essas regiões estão próximas da linha do Equador. E aqui abaixo nós temos o padrão para peixes recifais marinhos, né? E mais uma vez, apesar de nós termos áreas, por exemplo, lá no meio do Oceano Pacífico, que praticamente não tem nada, toda vez que nós temos um recife, né, uma área onde possa ter espécies, nós temos uma alta diversidade nessas regiões também próximas do Equador. Especialmente aqui na região da Indonésia, então tem uma diversidade absurda, né, de peixes recifais. E nós temos algumas áreas também na América Central, que que tem uma alta diversidade, algumas partes lá no Indo-Pacífico, e também aqui na costa leste da África, né. Mas em outras regiões, por exemplo, na costa do sul, da América do Sul, ou dos Estados Unidos, ou na Europa, praticamente não existem espécies. Então, quer dizer, a diversidade é gritante, é muito maior nessas regiões tropicais. Aqui nesse gráfico nós temos, então, a forma, né, dessa relação. Então, nós temos que aqui, próximo da latitude zero, nós temos uma diversidade altíssima de espécies, enquanto que outras regiões há um declínio bem forte em relação a isso. Então a gente vê que esse padrão, né, esse aumento de diversidade nas áreas tropicais é um padrão que ocorre em toda a natureza e para todos os grupos, sejam grupos terrestres ou marinhos. Então quando vocês forem visitar uma área que fique mais ao norte ou ao sul, vocês podem notar que vocês vão ver reparem, né, no número de espécies que vocês vão observar de qualquer grupo taxonômico, vocês vão ver essa diferença gritante, né. Bom, esse padrão ele é conhecido há muito tempo, né? Muito tempo, desde os primeiros naturalistas, quando eles viajavam pelo mundo, eles já ficavam fascinados com a diversidade da flora e da fauna nas regiões tropicais. Mas isso não quer dizer que nós entendamos perfeitamente bem como que esse padrão surgiu. Quando a gente volta para o black box da ecologia de comunidades, né, este é um dos padrões que nós temos aqui no canto direito, né, o gradiente de diversidade latitudinal, e de alguma forma esses quatro processos fundamentais, seleção, deriva, especiação e dispersão, ou uma combinação deles, gerou esse padrão.
Então, é possível, por exemplo, que nós tenhamos maior especiação nos trópicos e por isso, né, surgindo mais espécies nos trópicos, nós tenhamos, consequentemente, mais espécies. Ou é possível também que os trópicos recebam mais espécies a partir de outros locais, por algum motivo, e por isso tenham mais espécies. Também é possível que nós tenhamos uma menor deriva ecológica, ou seja, os processos de extinção estocástica de espécies ocorram num ritmo mais lento. Ou, por fim, é possível que nós tenhamos menor seleção. Quando a gente fala em seleção, né, a gente está falando dessa extinção não estocástica, que é causada pelas diferenças entre as espécies. Então, a gente pode entender, por exemplo, aqui, que talvez as espécies não compitam tanto nos trópicos, umas com as outras, e por isso mais espécies consigam coexistir. A gente vai ver mais para frente como que cada um desses processos pode afetar a diversidade de espécies, né, usando a teoria da coexistência, usando a teoria de biogeografia de ilhas, os modelos dessas teorias. Mas por enquanto basta a gente ter em mente que esses 4 processos, de alguma forma, eles geram então este padrão, ou não necessariamente só um deles, né? A gente pode ter múltiplos processos e até uns padrões que surgem da interação entre esses processos. Mas de qualquer forma, esses 4 processos eventualmente têm que gerar aquele padrão. Bom, e aí então vem a pergunta assim do que a Amazônia ou essas áreas tropicais têm de especial para que esses processos possam ser diferentes, né? Então, por que será, se a gente pensar que a Amazônia, por exemplo, uma região tropical, tem mais especiação? Digamos que esse seja um possível mecanismo para gerar essa diferença. Por que a Amazônia deve ter mais especiação? Bom, aí existem alguns aspectos, características, que são especiais às regiões tropicais e que afetam esses 4 processos, ou como eles agem sobre a biodiversidade. E tem 4 coisas que se tornaram bem populares, ou a partir de vários estudos a gente sabe que elas de alguma forma estão associadas com a diversidade de espécies, que são esses 4. Bom, as regiões tropicais, a primeira coisa é que elas estão no centro do planeta. Tá? E isso tem uma implicação sobre o papel desses processos na diversificação, como a gente já vai ver mais pra frente. As regiões tropicais elas também são maiores do que as regiões fora dos trópicos, então a maior parte das massas de terra e de água no planeta estão nas regiões tropicais. Isso também tem uma importância. Nós também temos que as áreas tropicais e os biomas das regiões tropicais eles são mais antigos do que os biomas e as áreas fora dos trópicos. Se a gente voltar no tempo geológico, né, para quem já fez as disciplinas, por exemplo, de zoologia ou paleontologia, já deve ter visto que a Pangeia e essas outras massas de terra, né, Laurásia e Gondwana, elas estavam principalmente, na maior parte do tempo, nas regiões tropicais do planeta. Então essas regiões podem ter tido mais tempo para acumular tanta espécie. A gente já vai ver mais para frente que isso é uma das possibilidades. E por fim, as áreas tropicais elas são mais quentes, porque recebem mais radiação solar, são mais úmidas e são mais estáveis também ao longo das estações do ano e também ao longo do tempo geológico do que as áreas fora dos trópicos. E isso também pode impactar bastante como esses 4 processos fundamentais operam. Tá, então, como que esses 4 processos fundamentais são afetados por esses outros 4 fatores, né? Então, como que o fato das regiões tropicais serem o centro do planeta, como que isso tem a ver com esses 4 processos fundamentais de especiação, imigração, deriva e seleção, né? Então é isso que nós vamos ver agora. Por que então que o centro do planeta será que afeta esses 4 processos? Bom, a primeira coisa é que o centro do planeta, por estar numa região central, ele vai receber mais imigração, né? Então, um local que é central, ele pode receber imigrantes de várias direções. E isso faz com que esse local, ou pode fazer, né, com que esse local tenha mais espécies. Então, se a gente pensar no planeta, a gente sabe que existem limites, né, que as espécies não podem subir em direção ao hemisfério norte, por exemplo, até sair para fora do polo norte. E da mesma forma, no sul nós temos um limite. Então as espécies estão limitadas nesses 2 extremos e elas
eventualmente vão chegar nesses extremos e não vão poder ir mais para nenhum lugar a não ser voltar para a região tropical. Mesmo que a espécie faça volta no planeta, digamos assim, ela vai estar limitada. E a gente sabe que nessas regiões o clima é extremamente difícil, né, para a maioria das espécies sobreviver. Então, na verdade, o limite nem chega até os extremos dos polos, né? E as espécies elas têm que ficar jogando ali dentro. Então, por exemplo, se a gente pensar numa ave migratória, né, uma ave migratória ela vai migrar do hemisfério norte para o hemisfério sul. Todas as aves que fizerem esse trajeto eles vão passar pelo centro do planeta, que é a região tropical. Então, se uma espécie, por exemplo, ela tiver a capacidade de migrar do extremo sul até metade do planeta, essa metade vai ser a região tropical. A gente vai ver mais pra frente como que isso pode gerar maior diversidade de espécies no centro do planeta. Além disso, né, então, como eu falei, as regiões tropicais elas são áreas enormes de terra e de mar. Lembrando da última aula, quando eu falei da relação espécie-área, mais área equivale a mais espécies. Por quê? As áreas maiores elas têm maior oportunidade das espécies especiarem, porque, obviamente, uma área maior vai ter mais barreiras geográficas, vai ter mais rios, montanhas. Essas áreas também vão ter maior tamanho populacional, né, porque nós vamos ter mais recursos, por exemplo, e nós vamos ter uma área maior. Com a área maior nós temos possibilidade de colocar mais indivíduos, e isso vai levar a menor extinção por estocasticidade demográfica ou deriva, como nós vamos ver mais para frente em detalhe, né, como que isso acontece. E, por fim, nós temos que áreas maiores têm uma maior diversidade de ambientes, e tendo maior diversidade de ambientes, nós podemos ter espécies com diferentes adaptações para esses diferentes ambientes. Ou seja, se nós temos uma grande gama de ambientes, nós podemos ter uma grande gama de espécies. Isso é um processo de nicho, então tudo isso está associado com aqueles 4 processos. Nós também temos áreas ou biomas mais antigos, isso não necessariamente está associado diretamente a um processo ser mais importante do que o outro, mas claro que se nós tivermos, por exemplo, especiação, digamos que a especiação seja igual nos trópicos e fora dos trópicos. Se a especiação está gerando mais espécies, os trópicos são mais antigos e tiveram mais tempo para acumular mais espécies. E por fim, os trópicos, obviamente, são mais quentes, úmidos e estáveis ao longo do tempo. E por que que isso é importante, né? Bom, como a gente vai ver mais pra frente, o fato de ser quente, úmido e estável pode fazer com que existam maiores taxas de especiação, maior surgimento de espécies, né, uma evolução, macroevolução mais rápida nos trópicos. O fato de ser mais úmido e quente pode fazer com que essas áreas tenham mais produtividade, ou seja, mais produção de biomassa vegetal, por exemplo, a produtividade primária. Isso vai fazer com que nós tenhamos mais indivíduos, sejam de plantas ou de animais, e com mais indivíduos nós temos menor chance de extinção estocástica por deriva ecológica, como a gente vai ver mais para frente. E por fim, quando nós temos uma área mais estável, é possível que as espécies evoluam para ser extremamente especializadas num determinado clima. Então, se uma área fora dos trópicos ela varia muito de uma estação para outra, fazendo com que as espécies tenham que se adaptar a diferentes ambientes, então ou diferentes condições climáticas, né, uma mesma espécie adaptada a diferentes situações climáticas. O oposto acontece nas regiões tropicais, onde nós temos um clima que é extremamente estável ao longo do ano, e as espécies então elas podem estar adaptadas, cada espécie, a viver em determinado ambiente sem se preocupar muito com outras condições. Então, por exemplo, se nós temos um pico de uma montanha, nós podemos ter uma espécie associada, adaptada a essa região mais fria. Se nós temos a parte baixa de uma montanha, nós podemos ter uma espécie adaptada a essa região mais quente. Já nas regiões fora dos trópicos, nós temos que ter espécies que são adaptadas tanto no ambiente quente quanto no ambiente frio, e isso pode fazer com que as espécies tenham mais sobreposição na área de vida delas ou no potencial de recursos que elas podem explorar, e, consequentemente, mais competição por recursos. Bom, vamos ver então agora com mais detalhe, né? Por que, por exemplo, áreas centrais ou áreas maiores ou áreas mais estáveis devem ter mais espécies, pensando em todos esses processos que eu falei agora, né? Então,
Por que áreas centrais, primeiro, então, devem ter mais espécies? Como eu falei, então, as áreas centrais elas recebem mais imigração vindo de outros locais. Aqui eu estou mostrando uma figura que eu tirei de um trabalho, e essa figura ela está mostrando uma rede, como se fosse uma rede de várias comunidades conectadas umas com as outras. Então vamos imaginar que nós tenhamos cada bolinha desse gráfico como uma comunidade e as espécies podem sair de uma comunidade e ir para outra, como se fosse um conjunto de poças, por exemplo. Então vamos imaginar que nós temos um conjunto de poças e a gente está conectando elas através dessa rede e permitindo que os indivíduos saiam de uma e para outra. Esse trabalho aqui ele mostra como que seria a diversidade de espécies nessa situação, onde todas essas comunidades estão conectadas umas com as outras. E olha como que muda a diversidade nessas áreas em vermelho, que são as áreas com mais diversidade, e as áreas em roxinho, nos ramos dessa rede, são as áreas com menor diversidade. Então, só por esse fenômeno de imigração, né, ou dispersão de um local para o outro, nós esperamos que os locais centrais tenham mais diversidade de espécies. Este outro gráfico aqui no lado direito é um outro artigo também bem interessante, que mostra como que a imigração está associada com a diversidade de espécies no local. A gente vai focar aqui só nessa parte vermelha do gráfico, que é o que a gente está, na verdade, olhando, que é a diversidade alvo, que é a diversidade local, porque a gente está comparando, na verdade, um local, que é os trópicos, e com outro local fora dos trópicos. Então não precisam se preocupar com os outros padrões agora. Enfim, o que a gente olha, né, aqui no eixo X da figura nós temos a imigração e no eixo Y o número efetivo de espécies. O que nós vemos é que a diversidade ela sempre aumenta quando a imigração aumenta. Então quer dizer que os locais com mais imigração eles devem também ter mais espécies. Então, se as regiões tropicais estão recebendo mais imigrantes de outras regiões, elas devem ter mais espécies. Então eu vou mostrar aqui uma pequena simulação só para exemplificar isso que eu estou falando. Tá? Então vamos imaginar aqui que nós tenhamos 3 comunidades. Aqui eu vou simular um cenário extremamente simples, que é o designado na teoria neutra da biodiversidade, e mais para frente nós vamos ver mais detalhes como que essas simulações, por exemplo, funcionam. Mas vamos imaginar aqui que nós tenhamos então 3 comunidades. Eu vou começar aqui nesse cenário. E nós vamos começar então com essas 3 comunidades e vamos colocar um monte de indivíduos nelas e vamos permitir com que os indivíduos eles se desloquem das comunidades que estão mais próximas umas das outras. Então essa comunidade aqui no centro ela vai ter mais imigração, né? Ela vai receber imigrantes das duas comunidades que estão nos extremos, enquanto que as comunidades dos extremos vão receber só a imigração da comunidade do centro. Então é como se a gente tivesse aqui as regiões temperadas do planeta nos extremos e as regiões tropicais no centro. Vamos ver o que acontece então com a diversidade se só esse processo, né, só essa transição de indivíduos de um local para o outro ocorrer. O que vai acontecer com a diversidade ao longo do tempo? Bom, embora tenha bastante flutuação, até porque é um sistema estocástico e tem poucos indivíduos, então a estocasticidade aqui é uma coisa muito importante. O que nós vemos aqui é que, de uma maneira geral, quase sempre a região central tem mais espécies. Então é isso que a gente esperaria ver no planeta se só isso estivesse acontecendo, mais espécies no centro. E é exatamente o que a gente vê, né? Isso acontece porque nós temos espécies, né, que, por exemplo, se originam nas regiões extremas e migram para a região central. E então, quer dizer, essa região central é uma mistura de tudo que tem nas outras regiões. E por isso nós temos mais espécies.
Uma coisa associada a isso, que é bastante presente na literatura também, é essa teoria chamada Mid-Domain Effect, né, que na verdade diz que as regiões centrais têm maior sobreposição no range das espécies, ou seja, na distribuição geográfica das espécies. Porque, óbvio, né, uma espécie que tem uma distribuição geográfica muito grande, que ocupe, por exemplo, metade do planeta, essa espécie ela, não tem como escapar da região central, como esse lápis grande aqui, né, representando aqui então como se fossem cada lápisinho desse uma espécie, porque essa espécie ela tem os limites do planeta, né? Ela não pode ir mais para o norte ou nem mais para o sul que os polos. Então ela necessariamente vai estar presente na região tropical. Isso vai acontecer com múltiplas espécies. Então quando a gente tentar arranjar a distribuição das espécies no planeta dessa forma, a gente vai ver que obrigatoriamente a maioria das espécies vai sobrepor sua ocorrência na região central do planeta. E talvez então seja por isso que o planeta tem mais espécies. Então, por exemplo, aqui isso aqui é uma outra simulação só mostrando essa teoria, o Mid-Domain Effect, que na verdade gera padrões bem parecidos com esse da dispersão que eu mostrei anteriormente e que provavelmente, pelo mesmo motivo, vai gerar mais espécies no centro. E aqui eu estou mostrando só a Mata Atlântica, por exemplo, do Brasil, e jogando as espécies aleatoriamente nesse local para ver o que acontece se a gente simplesmente jogar essas espécies aleatoriamente ali, deixando, claro, a área geográfica da espécie limitada pelos extremos da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bom exemplo para mostrar isso, porque a Mata Atlântica ela tem limites geográficos bem definidos, né? Então, como mostra nessa outra figura aqui. E o que acontece então aqui é justamente isso. A gente vê que quando existe essa limitação de dispersão, onde as espécies elas não têm muito para onde ir que não seja o centro, né? O centro vai receber mais espécies ou ter mais sobreposição da distribuição das espécies, a gente vê uma maior diversidade. E a gente vê isso, por exemplo, na Mata Atlântica e a gente vê isso no globo. Né? Não que isso necessariamente seja a causa, mas é uma possível causa para que isso exista. Aqui nesses gráficos acima, esse D e E, mostram o que é esperado por essa simulação que eu acabei de mostrar. Né? Então, maior diversidade no centro da Mata Atlântica. E o modelo neutro, aquele que eu mostrei a simulação agora há pouco, onde a gente tem a dispersão de cada indivíduo na comunidade, também gera um padrão que é praticamente idêntico. Né? E esse padrão bate muito bem com isso que está sendo mostrado aqui, que é a distribuição de cobras, por exemplo, na Mata Atlântica. Nós vemos que a diversidade de espécies é justamente nesse ponto onde esses dois modelos dispersivos mostram que deveria ter mais espécies. Quando a gente pensa numa escala maior um pouco, não necessariamente só na Mata Atlântica, né, isso faz sentido também, por exemplo, na América do Sul. Né? Então, na América do Sul, né, existiu esse fenômeno aqui com o surgimento da América Central, né, e do Istmo do Panamá, que é o grande intercâmbio americano, né, da fauna, onde animais, né, da fauna da América do Norte vieram para a América do Sul e animais da América do Sul foram para a América do Norte. Então, olha só o que está acontecendo aqui, né? Então, quais será que seriam as regiões do continente americano que a gente esperaria ter mais espécies, considerando esse processo dispersivo de migração, né? De migração para a América do Sul para a América do Norte e do Norte para o Sul, né? Provavelmente nessa região mais central aqui, né? Quando a gente olha o padrão de distribuição, é mais ou menos isso que a gente vê, né? A gente não vê muitas espécies na América Central, mas a gente vê muitas espécies no norte da América do Sul e, em alguns casos, bastante espécies no sul da América do Norte também. Bom, mas não deveria então ser na América do Sul, na América Central, o maior número de espécies, afinal está na maior área de sobreposição? É aí que mora o problema. Esse padrão, né, o fato de ser central é uma coisa importante, parece ser uma coisa importante, mas não é só isso. Então, será que é por causa da área, porque a América Central tem pouca área? Bom, isso é uma possibilidade. Né? Então, como que a área poderia estar associada com a distribuição das espécies? E por que então que uma área pequena deve ter pouca espécie? Quando a gente olha então no globo todo, né, a área central do planeta também tem mais, essa região central do planeta também tem mais área, né, tanto de terra quanto no mar. E também é a região que tem mais espécies.
Quando nós temos uma área grande, nós temos mais indivíduos morando naquela área, nós temos mais barreiras geográficas naquela área, nós temos mais oportunidades para especiação nessa área e nós também podemos ter mais habitats nessa área. E tudo isso pode estar associado com maior diversidade de espécies. Né? Então, se a gente voltar aqui e pensar nesse intercâmbio, né, então essa área da América Central tem pouca, essa região da América Central tem pouca área. Né? Então, é possível que a gente tenha perdido muitas espécies ali, ou que as espécies tenham parado de especiar ali, ou tem uma especiação mais lenta nos clados, ou que nós não tenhamos hábitat suficiente para todas essas espécies. Então tem várias coisas que podem fazer com que nós tenhamos menos espécies nessa região geográfica, mesmo que essa área receba muitos imigrantes. Então, só para demonstrar por que mais indivíduos, por exemplo, deveriam gerar mais espécies, eu vou mostrar uma outra simulação que mostra justamente essa situação. Então, voltando àquela situação que eu mostrei anteriormente, eu vou agora simular, na verdade, só duas comunidades. Mas uma comunidade vai ter 1.000 indivíduos e a outra comunidade vai ter só 100 indivíduos. O que será que vai acontecer se nós colocarmos, então, 1.000 indivíduos nesse bloco aqui num local e só 100 indivíduos no outro? Nesse caso, eu vou deixar a especiação e o habitat totalmente igual nessas duas comunidades e a taxa de extinção também vai ser igual. Então os indivíduos estão simplesmente morrendo e nascendo e eventualmente os indivíduos podem se especiar, se tornar novas espécies e também tem algum fluxo de migração entre essas duas comunidades, mas não tem nada de especial além do número de indivíduos então nesses dois locais. Vamos ver então ao longo do tempo, vamos fazer essa comunidade evoluir, essas duas comunidades, vamos ver o que acontece ao longo do tempo simplesmente pelo fato de ter mais indivíduos, como a gente esperaria numa área maior, por exemplo. Então aqui nós vemos que rapidamente, né, essa diferença no número de espécies que nós podemos comportar com 1.000 indivíduos e só 100 indivíduos é gritante. Né? Nós temos muito mais espécies quando nós temos muito mais indivíduos. Até certo ponto isso é um pouco óbvio, né? Porque se nós temos, por exemplo, 10 indivíduos, o máximo de espécies que nós podemos ter é 10. Se nós temos 1.000 indivíduos, nós podemos ter até 1.000 espécies. Mas não é bem isso que a gente observa. A gente não observa 1.000 espécies e nem 100 espécies. Isso porque esse processo é um pouquinho mais complicado do que simplesmente distribuir os indivíduos nas espécies, como a gente vai ver mais para frente quando nós vermos a teoria neutra da biodiversidade. Mas, de qualquer maneira, dá para entender, né, que o número de espécies pode ser causado simplesmente pelas diferenças no número de indivíduos. E isso é causado, nesse caso aqui, pela deriva ecológica, mas também pode ser por outros processos. Bom, eu também falei do tempo, né? Por que o tempo é importante? Bom, o tempo não é um dos 4 processos ecológicos fundamentais, né? Não é especiação, não é migração, não é deriva e não é seleção. Mas o tempo ele pode alterar o efeito desses processos. Né? Então, por exemplo, se nós pensarmos que a especiação é o que gera as espécies no planeta, é óbvio que se nós pegarmos uma região e deixarmos a especiação agir por mais tempo ali, isso vai gerar mais espécies do que num local que a especiação recém começou. Então, as regiões tropicais, elas são conhecidas como berços da diversidade de espécies. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro é o tempo e o outro é a taxa de especiação, que pode ser maior, como a gente vai ver mais para frente. Mas pensando só no tempo agora, a gente sabe que as regiões tropicais, então, elas tiveram mais massas de terra e de água desde muito tempo atrás. Então, desde da Pangeia, pelo menos, nós temos muito mais área geográfica de terras, né, as massas de terras nas regiões tropicais. Então, quer dizer, é possível que essas regiões tenham começado a diversificação de espécies muito antes do que as regiões temperadas. Mesmo que os continentes tenham ido, né, por deriva até as regiões temperadas,
talvez as espécies que surgiram lá no passado, ou as linhagens principais que surgiram lá no passado, continuaram sendo tropicais, né? Que essas espécies não tenham mudado o nicho climático delas, por exemplo. Então as espécies talvez elas tenham surgido numa região tropical quente e continuado numa região tropical quente, mesmo que a área onde ela surgiu tenha se deslocado. Então, obviamente, né, com o tempo, a gente está vendo aqui nessa filogenia aqui em cima, obviamente com o tempo nós começamos a ter mais linhagens aparecendo ao longo do tempo. E isso pode fazer com que nós tenhamos mais espécies. Então, se nós tivermos as áreas tropicais sendo mais antigas, talvez essas áreas simplesmente tenham tido mais tempo para acumular espécies e, consequentemente, hoje elas têm espécies. Claro que isso assume que nós temos um aumento contínuo no número de espécies que não tem limites, né? Porque se nós tivermos um limite, talvez, eventualmente, as áreas tropicais deveriam atingir esse limite e parar de originar mais espécies, enquanto que as áreas temperadas poderiam continuar tendo essa diversificação. É como se nós imaginássemos, então, que nós temos uma corrida, onde nós temos um carro que está numa região tropical, representando a região tropical, e um carro representando a região temperada. Se esses dois carros partirem na mesma velocidade, só que em tempos diferentes, ou seja, o carro da região tropical partir antes, a gente espera que ele chegue antes, a menos que tenha uma barreira no meio do caminho que impeça ele de chegar. Então, quer dizer, se o número de espécies pode sempre avançar, como esse carro, ele vai estar sempre na frente. Agora, se eventualmente tiver alguma coisa que impeça esse carro de avançar, ou seja, se o número de espécies no planeta atingir um limite, então o carro que vem atrás pode chegar e alcançar. Bom, essa questão é uma discussão totalmente à parte, se existe um limite ou não existe um limite na diversidade de espécies, né? Tem gente que diz que existe, tem gente que diz que não existe. Mas o que a gente sabe é que o tempo pode sim gerar diversidade no número de espécies, e o que está sendo mostrado nesse artigo aqui é que isso pode acontecer por múltiplos fatores, né? Então pode ser que as espécies comecem a se adaptar a diferentes ambientes ao longo do tempo, e isso faz com que tenha mais espécies. As espécies podem encontrar barreiras geográficas e aí se diversificando e isso gerar mais espécies ao longo do tempo. Nós podemos ter diferentes nichos climáticos e as espécies vão se adaptando a isso. E o que a gente observa às vezes é que essa taxa de diversificação, de surgimento de espécies vai sendo reduzida ao longo do tempo. E talvez então as regiões tropicais já deveriam ter alcançado esse ponto onde a diversificação não acontece mais. Mas isso é um debate à parte, como eu falei. Então, aqui eu estou só apresentando uma possibilidade, então, que é a possibilidade de que as áreas tropicais tenham mais espécies porque elas são mais antigas. Em linha com isso, né, dando suporte a isso, nós temos esse artigo, por exemplo, que foi publicado em 2015. Esse artigo ele trabalhou com aves e mamíferos e mostra, né, a primeira coisa que ele mostra é que realmente aves e mamíferos têm uma maior diversidade nas regiões tropicais, como a gente já viu várias vezes. Mas o legal desse artigo não é só que ele mostra esse padrão, mas é que ele utiliza uma medida chamada tempo-área, que basicamente é uma medida que calcula quanto tempo as regiões tropicais ficaram com uma área grande, por exemplo. Dá para imaginar dessa forma. É uma medida que considera tanto a área quanto o tempo das regiões tropicais. E ele compara o efeito dessa métrica, né, dessa medida de tempo, sobre a diversidade de espécies no planeta. E aqui embaixo então está sendo mostrado isso nesses dois gráficos. E compara isso então com outros fatores que podem também, ou que são hipotetizados por gerar esse padrão. E a gente vê que nesse gráfico nós temos, quando eles comparam regiões geográficas pelo menos, nós temos que esse efeito do tempo é super alto, né? Ele é a maior coisa que explica a diversidade de espécies, tanto para aves quanto para mamíferos. Então quer dizer que o tempo parece ser uma coisa bem importante. Se uma área é muito antiga, então ela provavelmente vai ter muitas espécies. Claro, nós temos outras coisas que também podem ser bastante importantes, né? Mas isso é algo a ser considerado. Uma outra forma na qual o tempo também pode gerar esse gradiente de diversidade, além de ser mais antigo, né, além do tempo desde a origem do clado, é o fato de que o tempo pode ter agido diferente nas regiões tropicais e temperadas. O que eu quero dizer com isso?
né? Até então, né, na outra possibilidade que eu tinha mostrado, a gente estava tratando como se as regiões tropicais fossem um berço, onde a maioria dos clados surgiu, né? Mas existe uma outra hipótese que diz que as regiões tropicais, na verdade, são um museu da diversidade e não o berço. Por que museu? Museu porque eles armazenaram espécies, muitas espécies ao longo do tempo, por ter uma baixa taxa de extinção. Ou seja, vamos pensar que nós temos regiões extratropicais e regiões tropicais. O que aconteceria se nas regiões fora dos trópicos houvesse uma alta taxa de extinção e as espécies fossem se perdendo ao longo do tempo, enquanto que nos trópicos isso não acontecesse, enquanto que nos trópicos as espécies fossem surgindo e se acumulando ao longo do tempo? Bom, é isso que essa ideia dos trópicos como um museu diz, né? Diz que nas regiões tropicais nós tivemos um acúmulo de espécies ao longo do tempo, enquanto que nas regiões temperadas nós tivemos uma perda de espécies ao longo do tempo, mesmo então que as taxas de diversificação e as outras coisas tenham sido iguais entre essas duas áreas. O que a gente vê é, de fato, nós temos muitos clados antigos, alguns clados bem antigos nas regiões tropicais, e pelo menos algum suporte para essa ideia. Também é importante notar que essa ideia é diferente da anterior, né, onde as regiões tropicais tiveram mais tempo para acumular espécies, porque aqui nós podemos ter áreas que têm a mesma idade das regiões tropicais e temperadas, mas as regiões temperadas estão perdendo mais espécies rapidamente. Então quer dizer que mesmo que as áreas tenham a mesma idade, ainda é possível que o tempo tenha influenciado, criado essa diferença, de uma forma que as extinções tenham sido maiores fora dos trópicos, mesmo que as áreas tenham surgido juntamente. Bom, como que isso pode ter acontecido no planeta, né? Como é que duas áreas, digamos, com a mesma idade e com a mesma taxa de especiação podem eventualmente ter tido, uma ter acumulado espécies e outra ter perdido as espécies? Bom, uma coisa que a gente sabe que aconteceu no planeta múltiplas vezes foram períodos glaciais, e obviamente os períodos glaciais levaram à extinção de múltiplas espécies, né, como algumas espécies da megafauna, por exemplo. Nesse período, nesses ciclos, né, glacial e interglacial, nós tivemos a perda de múltiplas espécies. Então, a gente sabe, por exemplo, que durante o período glacial, boa parte do planeta estava coberto por gelo ou com uma temperatura ou nível do mar muito diferente do que é hoje, né? E essas alterações, para alguns grupos, podem ter sido cruciais. Nós temos grupos, por exemplo, palmeiras, alguns grupos de espécies que são muito restritos às áreas mais quentes do planeta e que não existem nas áreas frias. Então, o que pode ter acontecido, né, é que durante esse período glacial tenha ocorrido muita extinção de espécies nessas regiões fora dos trópicos e não tantas extinções nas regiões tropicais. Consequentemente, os trópicos mantiveram suas espécies, acumularam suas espécies ao longo do tempo, enquanto que as regiões temperadas perderam as espécies, ou muitas dessas espécies ao longo do tempo. E mesmo que hoje a gente tenha dispersão, por exemplo, de uma região tropical para fora dos trópicos, nós tenhamos as mesmas taxas de especiação, qualquer outra coisa similar, talvez não tenha tido tempo ainda para que as diferenças sejam apagadas, ou seja, talvez tenham um fator histórico ainda, né, uma assinatura da história na distribuição de espécies no planeta. E de fato nós vemos isso para muitos grupos taxonômicos. Nós vemos, por exemplo, regiões campestres que provavelmente surgiram durante os períodos glaciais ou logo depois dos períodos glaciais. Nós temos espécies que existiam antes dos períodos glaciais e deixaram de existir durante o período glacial. Nós temos áreas que recentemente deixaram, as áreas que mais recentemente deixaram de ser cobertas por gelo, ganhando mais diversidade ao longo do tempo. Nós temos trabalhos, por exemplo, na Europa, mostrando um fluxo de espécies das regiões temperadas, das regiões tropicais em direção às regiões temperadas, desde o último período glacial. Então nós temos vários indicativos que isso pode também ter acontecido. E por fim, nós temos que as regiões tropicais elas são quentes, úmidas e estáveis. Bom, por que ser quente, úmido e estável é importante? Bom, porque a maioria das espécies prefere viver num ambiente quente, úmido e estável. Quem que não gosta, não prefere viver num ambiente mais quente comparado com um ambiente polar, por exemplo? Obviamente, a maioria das espécies preferem esse ambiente. Bom, o que a gente sabe hoje, por exemplo, olhando para os organismos extremófilos,
é que nós temos bactérias e outros organismos que são capazes de se adaptar basicamente a qualquer condição no planeta. Existem muito poucos locais no planeta que não têm vida. Então quer dizer que só pelo fato do local ser quente, úmido e estável não indica que a vida não consegue se originar ali ou se diversificar ali. E talvez no momento que a vida se originou na Terra, com certeza nós tínhamos condições climáticas muito diferentes das que são hoje. E isso não impediu que a vida surgisse e se diversificasse fortemente, né? Então, quer dizer, o fato das áreas tropicais serem quentes, úmidas e estáveis, por si só não é a única coisa necessária, não dá por si só para explicar isso. Porque as espécies, a princípio, elas não deveriam, né, ter uma preferência por áreas quentes, úmidas e estáveis. Alguma coisa fez com que elas evoluíssem essa preferência. Bom, tem 3 coisas, né, pelo menos, que podem estar associadas com isso, com maior diversidade de espécies nas áreas quentes, úmidas e estáveis. A primeira coisa é que o calor ele pode estar associado com as taxas metabólicas e com a produtividade dos ambientes, e isso tem a ver com as taxas de especiação e extinção das espécies, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. A outra coisa é que as áreas úmidas com mais água, né, disponibilidade de água, elas são mais produtivas, elas têm mais produção de biomassa e de alimento. E isso faz com que as comunidades, as espécies e as comunidades tenham mais indivíduos e, consequentemente, possam suportar mais espécies. E por fim, nós temos que as áreas mais estáveis, ou seja, sem essa flutuação climática sazonal, por exemplo, ou ao longo do tempo também, ao longo do tempo geológico, essas áreas permitem que as espécies se adaptem para ter nichos bem específicos e, consequentemente, possam coexistir umas com as outras de maneira mais sustentável, digamos assim, ao longo do tempo. Em relação ao calor. Bom, em relação ao calor é um caso específico dentro da ecologia que é muito legal, porque em 2004 uma equipe liderada por um cara chamado James Brown, eles desenvolveram uma teoria chamada teoria metabólica da ecologia. O que diz essa teoria, né? Nessa teoria, então, eles investigaram como que as taxas metabólicas estão associadas com a temperatura corpórea. E a gente vê que, né, isso é uma coisa que a gente conhece há muito tempo já, que as taxas metabólicas estão associadas com a temperatura, só que eles foram um passo além para explicar como que os padrões de diversidade, que vão desde a escala molecular até a escala ecossistêmica, estão associadas com isso. Então a gente vê que a temperatura, né, a temperatura está fortemente associada com as taxas metabólicas. Aqui a gente está mostrando a taxa de crescimento populacional que resulta disso, né? Então a gente tem essa relação. E adaptando esses modelos, sabendo como que é essa relação, né, então a gente sabe as equações exatamente que descrevem essas relações, o pessoal da teoria metabólica eles derivaram vários modelos que chegam até a essa equação que diz como que a riqueza de espécies deve estar associada com a temperatura. Então, isso é muito legal porque além de dizer que a temperatura está associada com a diversidade de espécies, essa teoria ela nos diz como que isso deve acontecer e ela diz exatamente quantas espécies nós devemos ter para cada temperatura. Então, nós temos uma equação com coeficientes específicos que nos dizem exatamente quantas espécies devem existir num local baseado na temperatura daquele local. Bom, obviamente isso assume que a temperatura do local está associada com a temperatura do organismo, porque, por exemplo, uma taxa metabólica é a temperatura do organismo que importa, não a temperatura do ambiente. Então a gente deveria ter esse efeito mais forte, por exemplo, para ectotérmicos, organismos onde a temperatura corpórea depende da temperatura externa. Então, por exemplo, as regiões tropicais deveriam ter mais espécies de ectotérmicos. Por quê? Porque os ectotérmicos têm a temperatura regulada pelo ambiente. Logo, um ambiente mais quente, corpo mais quente, maiores taxas, por exemplo, de mutação e de especiação, como a teoria metabólica diz. Um outro fator, né, então, além disso, né, então, além dessa ideia do calor afetando o metabolismo e provavelmente as taxas de especiação gerando mais espécies nos trópicos, nós temos que os trópicos também têm mais umidade. Por que a umidade é mais importante? A umidade é importante porque ela aumenta a produtividade primária. Então, se vocês têm dúvida de que a produtividade está associada com a umidade, tentem deixar a planta da casa de vocês uma semana sem água. O que vai acontecer?
né? Bom, com certeza o crescimento da planta e a produtividade vai ser afetado por essa falta de umidade, né? A água, a disponibilidade de água, juntamente com o calor, é uma das coisas que mais aumentam a produção de biomassa no planeta. Então, esse gráfico aqui está mostrando a produtividade primária de biomassa no planeta todo, né? A gente vê que justamente nessas áreas onde tem a maior produção de biomassa, maior taxa fotossintética, por exemplo, é justamente onde nós temos maior diversidade de espécies. Bom, essa umidade, né, a maior, essa produtividade, maior produção de alimento, pode suportar também mais indivíduos, e como a gente viu antes, mais indivíduos também suportam mais espécies porque tem menor taxa de extinção. Então, quer dizer, aquele processo estocástico que a gente viu do derivo, por exemplo, ecológico ali, ele faz com que áreas com mais indivíduos tenham mais espécies. Então, pensando no calor e na umidade, nós temos pelo menos esses dois mecanismos representados aqui por azul e vermelho que podem fazer com que tenha mais espécies nos trópicos. Nós podemos ter maior temperatura afetando as taxas de mutação no nível molecular, faz com que a divergência entre as populações seja rápida ao longo do tempo, e isso causa maior taxa de especiação, e eventualmente nós temos mais espécies. Uma outra possibilidade é que tanto a temperatura quanto a água fazem com que a produtividade primária seja maior, isso aumenta a disponibilidade de recursos, aumenta o número de indivíduos, mais indivíduos por espécies significa menor chance dessas espécies serem extintas, e com menor extinção nós temos também mais espécies. Bom, aí falta só uma coisa, que é a estabilidade, né? Por que a estabilidade deve estar associada com a diversidade de espécies? Porque quando nós temos um clima que é estável, nós podemos ter espécies com mais alto grau de especialização para aquela condição climática. Quando nós temos espécies ocupando cada uma sua caixinha, nós temos que as espécies podem coexistir. E com maior coexistência de espécies, nós podemos ter mais espécies. Como nós vamos ver mais para frente, quando nós falarmos da teoria da coexistência, a gente vai ver que quando as espécies sobrepõem muito seus requerimentos, por exemplo, de recursos ou de condições, a chance delas coexistirem é muito menor. Vai existir algumas situações específicas que podem permitir a coexistência das espécies nessa situação. Então, nas regiões temperadas, nós temos espécies que precisam se adaptar a diferentes condições, e isso pode fazer com que elas acabem sobrepondo tanto sua área geográfica quanto sua necessidade por recursos, e consequentemente competindo até que uma só coexista. Enquanto nas regiões tropicais a gente consegue ter uma espécie se adaptando a uma situação extremamente especializada, né, um alto grau de especialização, evitando então a competição, por exemplo, com outras espécies, e aí permitindo com que várias espécies existam simultaneamente. Bom, mas será que tem algum indicativo que a estabilidade é uma coisa importante? Bom, esse trabalho aqui publicado em 2019 no Science Advances mostra como que é a distribuição de fitoplâncton marinho no planeta inteiro. E a gente vê que a região tropical, obviamente, tem muito mais diversidade de fitoplâncton marinho do que áreas fora dos trópicos. Bom, esse trabalho é legal porque ele comparou o que seria esperado só pelo calor, por exemplo, né? A umidade não deve ser um problema na região marinha, né? Mas o que seria esperado só pelas maiores taxas de especiação, por exemplo, nos trópicos, causado pelas taxas metabólicas, né? Por esse aumento da temperatura e, consequentemente, aumento das taxas de mutação. E é isso que está sendo representado por essas linhas, por essa linha tracejada. E é muito parecido com essa linha preta, né? Então, essas linhas mostram o que seria esperado simplesmente pelo aumento da temperatura em direção aos trópicos. Mas as linhas, esses pontinhos azuis e amarelos mostram os dados reais. E o que a gente observa nesses dados reais é que há uma baixa diversidade, muito baixa diversidade nas regiões temperadas, né, próximas à latitude 41 aqui, e uma diversidade próxima do que seria esperado pelo aumento das taxas de especiação nas regiões tropicais. Então aqui nesse gráfico abaixo nós temos, na parte mais à direita do gráfico, as regiões tropicais, então próximo da linha, e aqui nas partes mais à esquerda nós temos as regiões temperadas, e nós vemos que a diversidade de espécies
representadas no hemisfério norte por essa parte azul e no hemisfério sul por essa parte vermelha, estão muito abaixo do que seria esperado. Bom, justamente nessas áreas é onde existe maior variabilidade climática, ou seja, onde tem mais sazonalidade. Então, quer dizer, sazonalidade, de alguma forma, está de fato associado com uma redução no número de espécies. Então, talvez a gente observe esse maior aumento de diversidade em direção aos trópicos por causa do metabolismo, por causa da temperatura, mas tem algo a mais além disso, com que faz com que as áreas temperadas tenham ainda menos espécies do que seria esperado em relação às regiões tropicais. Ou seja, nós temos poucas espécies, menos do que seria esperado simplesmente por essas diferenças nas taxas de especiação. Isso talvez seja explicado pelo fato das espécies terem uma amplitude de recursos e de condições que elas podem viver maiores, aumentando, por exemplo, a competição entre elas e limitando quantas espécies podem coexistir. Bom, esse trabalho aqui ele também mostra uma coisa importante, que apesar de eu ter falado todas essas possibilidades do porquê que as regiões tropicais têm tantas espécies, é possível que vários desses fatores ajam simultaneamente. Então, só porque nós temos o tempo afetando a diversidade de espécies, ou nós temos o clima afetando a diversidade de espécies, não quer dizer que a estabilidade sazonal ou a competição entre as espécies também não seja importante. Então, nós temos, às vezes, provavelmente, múltiplos processos desses que eu falei, causando esse padrão de aumento de diversidade em direção às regiões tropicais. Bom, eu falei um monte de coisa, né? O que eu quero sumarizar aqui? O que eu quero que fique gravado? É que as áreas tropicais, então, elas são essa região do planeta que tem muito mais diversidade de espécies. Se vocês viajarem para uma região tropical ou saírem de uma região tropical, vocês vão ver uma diversidade gritante do número de espécies. Existem várias teorias, na verdade são mais de 100 teorias, para explicar por que isso ocorre. E eu tentei sumarizar isso juntando só em 4 teorias principais e mostrando como que elas estão associadas com esses 4 processos fundamentais que organizam a biodiversidade. E como então que esses processos, né, através do tempo, através da área geográfica, através da dispersão, fazem com que as áreas tropicais tenham mais espécies. Bom, eu mostrei aqui a ação desses 4 processos e por que eles deveriam gerar, por exemplo, maior diversidade de espécies nos trópicos, mas esse é só um dos padrões que nós podemos observar na natureza que são fruto da ação desses 4 processos fundamentais. Essa diferença das áreas tropicais para as temperadas é só uma das coisas, mas é claro que nós podemos estar pensando nesses 4 processos e em como eles afetam, por exemplo, a diversidade de um fragmento florestal comparado com outro fragmento florestal, ou como que a diversidade de espécies aumenta numa área impactada por uma hidrelétrica ao longo do tempo, também pensando nesses 4 processos fundamentais. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver os mecanismos específicos de ação desses 4 processos, ou seja, como que esses processos neutros e não neutros, né, deriva, especiação, dispersão e seleção, como que eles agem para causar um determinado número de espécies, ou seja, como que, por exemplo, a especiação age para aumentar o número de espécies, como que a deriva ou estocasticidade age para diminuir o número de espécies, como que a seleção, esse processo que depende da característica das espécies e pode ser visto como competição, como que ele age para diminuir o número de espécies, como que a competição, por exemplo, vai diminuir a diversidade de espécies numa região ao longo do tempo. Bom, para entender exatamente como que esses mecanismos funcionam, nós vamos ver algumas teorias e os modelos dessas teorias que podem ser aplicados. E esses modelos, então, eles podem ser aplicados tanto para entender isso que eu falei nessa aula, né, os padrões globais de diversidade, quanto outros, né, para entender outros padrões de diversidade, para fazer predições, por exemplo, sobre a conservação e sobre os impactos que a mudança nesses 4 processos vão ter sobre a biodiversidade.